Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Personalidade, o nosso podcast da ACBIG CDL. Aqui trazemos empresários, empreendedores de Biguaçu e região para contar um pouquinho das suas histórias de vida pessoal e profissional. Então, nosso objetivo é fazer com que a gente possa conhecer a experiência, a trajetória desses profissionais e quanto isso impacta na vida de outros profissionais e assim a gente poder desenvolver economicamente o nosso município. É isso aí. E eu sou Juliana Dias, gestora executiva da CIBIG CDL e estou muito feliz de ter você aqui conosco. E hoje quem está me acompanhando nesse episódio é ela, nossa diretora administrativa e financeira, a dona Sandra Molinaro. Ju, é sempre uma alegria estar aqui, né, e poder conhecer de pertinho, conversar, compartilhar com você esse momento tão especial que é o de conhecer os nossos empresários. Verdade. Por falar em empresário, hoje nós temos aqui ela que é uma ex-empresária. Hoje ela é empreendedora, ela é mãe, ela tem como valores inegociáveis a verdade, a coerência e o respeito. Por aí a gente já tem uma noção da tarde que a gente vai ter aqui de conversa. Então, estamos recebendo hoje ela que é terapêutica sistêmica operacional, a Rose Blering. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju, obrigada, Sandra, obrigada pelo convite. Eu sou Rose Breig, eu sou terapeuta sistêmica organizacional. O que é a terapia sistêmica organizacional? Na verdade, eu tenho um olhar especial para as empresas e os empresários. Eu sou uma moradora bem recente aqui de Biguaçu e fiquei muito contente com o convite de vocês. Eu vim de Chapecó, eu sou de Lages, mas vim de Chapecó e trouxe comigo uma bagagem de experiências vindas do meu lado empresarial. Então, enquanto empresária, eu pude observar todas as necessidades e as dificuldades que os empresários eles trazem no seu dia a dia. E com essa experiência, eu acabei me especializando nessa questão organizacional para que nós pudéssemos trazer esse alinhamento, essa leveza ou essa clareza para dentro das empresas. Que legal, Rose. E a tua carreira profissional começou como empresária. Antes de empresária, teve lá a Rose do ensino fundamental, que certamente passou por aquela dúvida de não saber o que queria ou não. Naquela época também não tinha muitas opções como hoje tem, né? Um mar de opções para o jovem hoje escolher qual área que ele vai querer estudar, né? E como é que foi esse começo para ti? E onde que tu chegou para ser empresária primeiro? Como é que foi essa jornada? Bem, o meu início foi fazendo o magistério do ensino médio. Que legal. Então, eu fui professora lá no comecinho. Eu já tinha essa questão de trabalhar com pessoas, de querer estar no meio de gente. Como boa pisciana, eu sou uma pessoa bem sociável e preocupada com o outro. Então, eu fiz o magistério, depois eu fui trabalhar no magistério, dando aulas de primeira a quarta série. Eu dei aula de IPT. É um número bem delicado para a gente para falar, porque aí vai remeter a gente a um número muito antigo, né? Mas eu dei aula de IPT e depois eu fiz pedagogia. Com a junção da questão do pedagógico, né? Eu acabei fazendo pedagogia, atuei em sala de aula por longos anos e chegou num ponto que nós decidimos mudar de cidade. Eu havia casado, já tinha meus 2 filhos pequenos e nós decidimos sair de Lages e morar em Chapecó, por uma questão profissional. Depois disso, em Chapecó, eu fui coordenadora de escola e comecei a atuar tendo a administração escolar como meu primeiro empenho empresarial. Porque tem a pedagogia empresarial também, né? A pedagogia se abriu para esse campo empresarial também. Não sei se você chegou a fazer alguma. Exatamente. Na verdade, quando eu fiz a faculdade, nós tínhamos como opção de especialização a administração, a administração educacional, que é aquela parte que administra e tem a especialidade de administrar a escola. Então, eu fiz administração como especialização e depois, com o passar dos anos, quando já em Chapecó, nós decidimos, eu e o meu ex-marido,
a montarmos uma escola. Então, nós compramos uma franquia de uma escola de idiomas, que era o sonho dele, e ficamos com essa escola até o ano passado. Então, por longos anos, nós administramos uma escola de idiomas. Ela foi muito bem sucedida, porém, chega um ponto que a minha necessidade de mudança, porque eu não gosto de ficar parada, eu tenho essa necessidade de mudança. Então, por essa necessidade de mudança, eu acabei deixando a escola para que ele administrasse e seguir na condição de terapeuta, buscando dentro das minhas necessidades, dos meus conhecimentos, que já era, eu fui autodidata de uma vida, buscando a questão do que era oculto, do que era espiritualizado, Tá, das mas energias. como é que foi essa passagem da pedagoga, da empresária na escola para ser uma terapeuta aí? Ficou um vácuo, Ficou um vácuo aí, é vamos que assim, entender ó, isso. como Ou a coisa foi concomitante? foi concomitante, exatamente, porque assim, uma pessoa que tem TDAH, ela não consegue ficar parada num lugar só, né? Nem fazer uma coisa só. Então, eu sempre fui muito poli. Eu estava cuidando da escola, mas eu estava estudando constelação. Eu estava cuidando da escola, Ai, que estava legal. estudando apometria. Eu nunca estive num lugar só. E, em paralelo, eu ia trabalhando isso. Atendia um amigo, atendia, às vezes, aluno, pai de aluno, ia colocando em prática as minhas questões terapêuticas que eu estava estudando, Em em paralelo. paralelo, sempre em Ah, paralelo. Aí chegou um determinado momento que eu falei, não é mais a escola, não diz mais para mim. A pedagogia tinha finalizado um ciclo. Então eu pensei, eu preciso seguir outro caminho, eu não posso ficar parada aqui. E aí eu comecei a atuar. Eu montei a princípio o meu consultório dentro da escola. Eu tinha uma sala e a minha sala virou meu consultório. E aí eu fui atendendo pessoas. Aí depois, com o passar do tempo, acabei viajando para fazer esses atendimentos. Então eu atendia assim, eu chegava a viajar 40, 50 dias, eu ficava fora, porque eu ia atender Brasília, depois eu voltava para Sorocaba, para Campinas, para São Paulo, vinha Curitiba, vinha Florianópolis, passava toda a região, voltava a Lages, fazia o fazia um circuito circuito. Ah, e aí atendi a Anita Garibaldi, que é uma cidade muito pequenininha, perto de Lages, mas que foi sempre muito acolhedora e muito receptiva na questão de sim. terapia, e voltava a Chapecó. Então, eu ficava todo esse tempo fora, Mas isso daí atendendo presencial. atendendo pessoas, Pessoas, CPF, não tudo CNP, CPF, nada de exatamente, CNPJ. tudo CPF. E aí, quando veio a Hum. pandemia quebrou as pernas da gente, né? Ela veio para ser uma coisa. Eu vou usar eu vou dizer uma coisa que as pessoas talvez não entendam, mas a pandemia ela teve um objetivo. Eu digo que Deus, da sua sapiência, ele colocou a pandemia para fazer com que as pessoas parassem para olhar para dentro. As pessoas só veem o lado ruim da pandemia. Ela quebrou muita gente, ela faliu com muita gente passou trabalho, ainda não se recuperou, mas a pandemia ela teve um objetivo muito mais profundo do que o que nós conseguimos ver superficialmente. Então, com base nisso, a pandemia me quebrou também. E aí, na pandemia, logo após ali, eu decidi morar em Sorocaba por questão da logística, e aí eu já havia me divorciado. Então, eu me divorciei porque eu estava ficando doente, fisicamente doente, por conta de tudo que eu não estava querendo mais na minha vida. Isso é muito importante que as pessoas prestem atenção. O que está te adoecendo? Porque se está adoecendo o físico, porque na verdade as coisas já chegaram a uma profundidade muito maior do que as pessoas estão prestando atenção. Ao limite, Há um né? limite. Limite existencial, eu digo, né? Exatamente. Então é importante que as pessoas percebam isso. E aí, nesse caminhar todo, eu acabei indo morar em Sorocaba, eu fiquei um ano lá, mas aí um pouquinho da história, minha mãe adoeceu, ela morava em Lages, eu retornei para ficar com ela. Depois disso, ela partiu e eu precisei viver meu luto. Então eu fiquei 6 meses vivenciando meu luto, porque por mais que a gente trabalhe, tenha conhecimento de tudo isso,
O luto ele tem um ciclo e o luto ele vivenciado e bem curado ou bem cuidado, ele tem um ciclo de 1 ano. Isso serve para perdas de pessoas, de relacionamentos, de trabalho, de aposentadoria. Então, existe um ciclo de luto na vida das pessoas que é importante ser observado. Que é a perda, né? A É a pessoa perda, saber lidar com uma perda, seja ela de um ente querido, de um emprego, de uma atividade profissional, de um relacionamento, enfim, né? exatamente, Esse luto as pessoas às vezes não entendem, às vezes perdem e falam, eu vou, sei lá, acabou um relacionamento. Eu não quero nem saber, vou sair aí, mas internamente, né, as pessoas têm exato, que se resolver, porque às vezes eu penso assim, o que você viveu, tanto numa profissão, num relacionamento, seja o que foi o segmento, né, da vida que proporcionou depois esse luto, que tudo tem ciclo, a pessoa tem que entender que as coisas boas foram bem vividas e que tudo é um ciclo e que as coisas acabam, né? A gente tem que ter, eu acho que o homem, nós aqui, não nos preparamos para o começo, meio e fim. As pessoas não são preparadas para isso, exatamente, né? Então, às vezes, tem pessoas, tem mães, por exemplo, eu acho que o pior luto que pode existir, que eu sou mãe, é a gente perder um filho, né? Isso é uma dor muito, porque a mãe perdeu um pai, você sabe que normalmente vai antes, mas um filho é uma dor muito ruim de viver. Então, e a gente não se prepara para esse amanhã que é incerto com as pessoas, né? Então, eu acho que, não sei como, às vezes a espiritualidade aí, eu acho que não sei se a igreja ou a espiritualidade, como é que a gente pode entender isso, mas eu penso, Juliana, que as pessoas deveriam ser mais bem preparadas, a gente deveria até os nossos filhos, quando tem a perda de um cachorrinho, de um pet, né, da gente entender que isso faz parte da vida, né? E que exatamente, daí, se a gente entender isso, esse luto de 1 ano, não que a pessoa vai ficar feliz, não é isso, mas ela se resolve internamente melhor, né? Penso assim. exatamente. Não, você está certíssima, porque na verdade as pessoas não são preparadas para vivenciar finais de ciclo. As pessoas dizem assim, eu sou, eu sou é uma coisa muito grande. Eu sou casada. Não, eu estou, é passageiro. A única coisa que você é realmente, você é pai, você é mãe, você é filho, mas você não é esposa. Você está esposa, está marido, Mas você você está sabe, trabalhando, você está. mas sabe que outro dia eu estava refletindo sobre isso na palestra do Leonardo e da Márcia Leão, né? Então, 2 diretores, o vice-presidente e uma diretora se apresentaram. Eu estou diretor, tal. Eu, quando fui me apresentar, eu disse, eu sou, né, diretora, tal, pá, pá, pá. Aí eu fiquei pensando, eu falei, ai, gente, acho que eu cometi uma gafe. Depois que passou, porque na hora saiu, né? Eu cometi uma gafe e eu disse que eu sou o que eu não estou. Aí eu fiquei pensando, mas se eu sou, agora estou fazendo um contraponto, né? Estamos Sim, aqui refletindo, né? E se eu estou de corpo e alma, penso eu, tá? Agora a gente vai ver. ah, E se eu estou, é uma coisa assim que eu estou, entendeu? Mas não estou de corpo e alma. Essa foi a reflexão que eu fiz. Por isso que quando eu vou falar alguma coisa, eu digo eu sou. Eu não consigo, eu, Sandra, né? sim. Não consigo dizer eu estou. E É, sim eu sou. na verdade, se a gente analisar, Naquele segmento nesse, eu, nesse naquele teu, quadro eu sou isso, um dos meus eus, né? Eu sou isso. nesse teu Pensei assim, posicionamento, você não ah, está errada na questão da entrega, do estar de corpo e alma, entrega mas isso. você está de corpo e alma nesta situação, enquanto o cargo que você está ocupando, enquanto a posição que você tem. Mas você está fazendo o seu melhor, você está se colocando à disposição daquele cargo. Então você continua estando. Você é a Sandra. Nada vai mudar isso. Nessa vida você é a Sandra, filha de tal, esposa, mãe, Sim, você é. Mas mesmo assim, eu contesto isso porque eu penso assim, ó, eu sou
terapeuta, ou eu estou terapeuta. Porque a gente não deixa de ser, mas enquanto ser e estar, eu faço o meu melhor. Como eu fiz dentro da área da pedagogia, como eu fiz dentro da questão da Sim. administração, como eu faço dentro da área da terapia, eu estou de corpo e alma neste lugar. Então, eu estou fazendo o meu melhor. Mas amanhã eu posso mudar de ideia, amanhã eu posso não querer mais fazer isso. Aí você deixa de estar, Eu deixo de estar. mas fica a tua essência no ser. Essência no ser, porque a nossa formação ela é ser. Eu sou pedagoga. Eu sou, porque ninguém vai tirar de mim o O conhecimento conhecimento que você que eu teve tenho de pedagogia, que você tem agora como como terapeuta. terapeuta sistêmica É, organizacional, exatamente. entende? Ninguém tira o que é meu conhecimento. Então, eu sou terapeuta, eu posso deixar de ser para ser outra coisa, mas o meu conhecimento ele vai permanecer. Então tá, fica uma reflexão aí para os que estão nos ouvindo, né, seguindo aqui, e a gente pensar, né, o quanto a gente é enquanto profissional, enquanto conhecimento que a gente adquiriu, as experiências que a gente tem ao longo da vida, seja ela de vivência profissional ou não, e quanto a gente está se entregando de corpo e alma para fazer o seu melhor. Olha, foi filósofa. Olha, Foi Aqui. isso do tema pessoas, é, sabe? Se bem que hoje eu não tenho muito mais paciência muito com as pessoas. Acho que está todo mundo muito mimimi. Mas eu também não terminei o meu curso de psicologia, né? Me enveredei depois para uma outra área, mas e conhecer o ser humano, né? As suas capacitações. Eu acho que o ser humano ele tem muitas aspirações, né, na vida e nem sempre a vida lhe oferece um caminho bacana, né, para ele seguir naquilo que ele tem. Mas eu digo, nós somos as nossas escolhas, né? Que quando você escolhe ser alguma coisa e depois estar em algum lugar, você tem que ir degrau por degrau. Não é assim da noite para o dia que a gente chega. E depois quer pensar a nossa passagem profissional na vida, isso é muito bacana, né? Porque você deixa de estar num posicionamento e com todo o conhecimento que você tem, você pode estar em outro, né? E a gente tem que ter essa percepção. Lógico, mudança é uma coisa que incomoda, nem todo mundo tem a capacidade de fazer uma mudança, uma transmutação, sei lá o quê, porque sair da zona de conforto que se tem, às vezes você mexe com a tua estrutura familiar, mexe com outras pessoas, né? Geralmente, então, isso às vezes traz um impacto, mas a pessoa tem que ter um autoconhecimento bem grande e saber escolher realmente o que quer da sua vida, né? Porque a vida a gente só tem uma para viver, penso eu, né? é verdade. Mas aí eu vou fazer Um gancho, um contraponto. contraponto, Vamos lá, tô quando, gostando dos quando você contrapontos. me diz assim, as pessoas não mudam, ou nem todos mudam. Sim, sim. Não, nem todos mudam, mas é por uma questão de opção. Eu vou falar um pouquinho da minha história que eu gosto de situar, porque assim, aos 50 anos eu me divorciei. Aos 50 anos eu fiz transição de carreira. Aos dos 50 anos em diante, eu mudei de cidade 3 ou 4 vezes, que eu já nem sei mais quantas foram. Então, assim, o que você precisa? Você precisa de coragem, você precisa de vontade, e todos têm esta coragem e esta vontade, ela só vai estar adormecida dentro de cada um. Eu penso que a gente veio como uma mala cheia de coisas dentro dela. E aí cada um vai usar o que está dentro da mala conforme o que você quer, conforme o que você tem vontade. E tem gente que não vai querer mexer numa parte da mala, que vai deixar aquilo escondidinho, que vai ficar parado e vai passar a vida olhando para a vida do outro e dizendo assim: nossa, ele é uma pessoa de muita sorte, ela é uma pessoa de muita sorte, ele se deu bem na vida. Mas quais foram as pedras que nós pisamos para chegar onde chegamos? Quais são as correntes que nós rompemos? Quais foram os medos que nós vencemos? Porque não quer dizer que quem fez essas mudanças, e vamos colocar eu como pessoa, o meu exemplo,
Não foi que eu não tive medo. Eu tive medo, Mas a gente rompe, né? mas eu fui com medo mesmo. Eu me lancei, por quê? Porque estava muito mais ruim na situação que eu estava do que na situação que eu me lançaria. Aí, se não der certo, eu viro a curva Vira a página. e viro a página e procuro outro caminho. E aí, assim, você fez uma outra fala que foi, aí vai interferir na vida dos outros, De outras pessoas. de outras pessoas. E aí eu te pergunto, quando alguém decidiu mudar alguma coisa na vida, vai pensar que vai interferir na sua vida? Não. Vai. Então, na minha regra e na regra da terapia é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu estando bem comigo, eu estando resolvida, eu estando equilibrada, eu vou conseguir colocar para os outros, para minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, uma outra pessoa. Eu vou conseguir Equilíbrio, entender né? o equilíbrio. Equilíbrio e foco. E cura. E cura. Cura interior. É muito importante a cura Como interior. as pessoas. Agora estamos falando em cura, me veio. Ju, fica à Não, pode vontade. falar, tá bom. Não, Pode vamos lá. falar? Não, pode ir, pode. Não, você estava falando de cura, né? E a gente tem observado, a gente que também é empresário, que trabalha com uma série de pessoas, né? E, enfim, a gente vive ao redor de pessoas, né? A gente vê e às vezes sente, observa, mas não tem ferramenta, né, para lidar com, para dizer, olha, você precisa se curar, né? Você está adoecido, porque é muita responsabilidade dizer isso, né, para alguém, né? Que às vezes a pessoa não entende, às vezes é um funcionário, tem um colaborador que vai falar um negócio desse, a pessoa vai ficar chocada, né? Então a gente não tem essa expertise. Mas eu observo que ao redor das pessoas que convivem comigo, tem muitas pessoas, e eu vejo agora jovens, também tenho netas já na adolescência, enfim, pré-adolescência, a gente vê como as pessoas são adoecidas. Hoje, mais do que eu tenho 68 anos, tenho mais estrada do que você, acredito. Então, antigamente a gente não observava tanto essas doenças, sabe? Eu não sei o que aconteceu nesse caminhar vou te dizer, de uns 20 anos, mais ou menos, que as pessoas adoeceram e muito. Na verdade, o que acontece? Nós tivemos, nos últimos 20 anos, um desenvolvimento de tecnologia muito rápido. Nós A tivemos uma tecnologia. facilitação de tudo. Se nós pensarmos, e você colocou sua idade, eu tenho 60 anos, nós tínhamos que pesquisar nos livros, nós tínhamos que ir à Na biblioteca. Márcia, biblioteca, ai, coisa Mas, aquela biblioteca fedendo mofo, mas a gente exato, e a ia. gente ia, era uma festa, era um evento para Nossa, era um fazer trabalho evento. na biblioteca. Então, o que acontece? Nós tínhamos um processo para fazer as coisas. Nós pegávamos um livro, outro livro, nós líamos tudo. Nós resumíamos, para preparar o trabalho da escola que a gente tinha que entregar. Em papel almaço, E o né? papel ao máximo. Às vezes na cartolina, tem que desenhar ainda. Ai, eu acho que esse podcast daqui a pouco vai tirar naftalina, mas um pouquinho. Então, o que acontece? A gente tinha todo um processo lento de fazer as coisas. Nós tínhamos deslocamento, nem todo mundo tinha carro, existia toda uma dificuldade. Hoje em dia, se você pegar os jovens, eles colocam e até a gente mesmo hoje está assim. Você pega o celular e automaticamente você puxa ali a informação. Se falar alguma coisa que eu não sei, eu vou pesquisar ali, já a resposta vem pronta. O trabalho está pronto, o conteúdo está pronto. Se eu pedir um resumo, a IA hoje faz um resumo de tudo e vai entregar pronto. E aí, essa agilidade de movimentos, de facilitação na vida, está gerando esta insatisfação nos jovens, porque eles não têm mais um certo objetivo de busca, porque tudo está na mão. E fora o que, a forma que eles estão sendo criados. Quando nós queríamos um sapato novo, Tinha que lavar a louça 1 mês, 2. tinha que esperar o Natal, tinha que esperar o aniversário, né? Exatamente. Tínhamos que juntar o dinheirinho para conseguir comprar o que dava, não era nem o que Queria, queria. Era o exatamente. que dava e eram poucas opções. Hoje em dia,
O filho, o neto, está dizendo assim: eu quero, antes dele terminar a frase, Já você tem. já diz o que você quer. É aquele Tá, e problema. escolhe no celular Escolhe ainda, no né? celular. Você acha que ele tem algum objetivo maior? Que é que ele não, o que ele não conseguiu ainda? É o É o imediatismo que está imediatismo. atrapalhando. É como diz o Cortella, é a geração miojo. É 3 minutos. Cortella fala muito disso. Que a geração miojo é 3 minutos, a comida está pronta. Ah, eu sei fazer comida, eu sei fazer miojo, Pipoca no micro-ondas? pipoca no micro-ondas. Então, assim, é tudo muito imediato. Facilita a vida? Facilita, é uma beleza. Porém, a gente tem que ter consciência que isso tem uma consequência. A ansiedade dos adolescentes, a ansiedade dos jovens e até mesmo dos adultos hoje, ele está ligado ao medo de não dar conta, de não conseguir corresponder às expectativas que estão depositando em cima deles. O que eles mesmos, Ou que eles mesmos eles colocam. mesmos colocam, né? Exatamente. Então, a ansiedade ela está totalmente ligada àquilo do eu tenho que fazer. É a ansiedade e a frustração, né? Claro, porque aí ele quer resolver a carreira dele num curto espaço de tempo. Sim, Mas ele ele não tem quer 5 anos de faculdade, ele tem especialização, ele tem que fazer o o processo. caminho. Não é pôr no celular e o curso está pronto. Não. Então ele está ansioso. O ensino médio ele é de 3 anos. No primeiro ano eles já estão incutindo. E aí eu analiso muito a questão das escolas, dos cursinhos, dos preparatórios, tudo isso, porque ele já incutiu na cabeça do aluno lá no nono ano, no primeiro ano, que ele tem que saber o que ele quer ser. É. Isso gera uma intensidade de energia, de desespero, porque ele não sabe, ele ainda é uma criança, ele não sabe o que ele quer fazer, o que ele quer ser. Mas a gente hoje tem assim, eu acho que eu observo, pelo menos a Juliana pode me ajudar, que ela tem um filho de 5 anos, não, 8 anos, Tem né? um de 8 e um de 21. São idades diferentes. O de 8 anos, por exemplo, a gente já tem uma vivência melhor do que os nossos pais tiveram, de reconhecer num filho as suas habilidades, né, o que ele tem interesse, se ele vai melhor em português ou ele vai melhor em matemática, ou ciências ou história. Então, isso daí já é um caminho, um canal para a gente ver, né, Ju, como é que Sim. uma criança pode se desenvolver melhor depois profissionalmente. É, com certeza, mas assim, hoje, dona Sandra, é como eu estava falando, eu acho que a maior dificuldade, eu acho que a maior problema mesmo, eu acho que é a facilidade mesmo. É tudo muito fácil. Aí nem sempre, mesmo eles tendo a expertise que a gente consiga enxergar que ele é melhor, a habilidade dele é melhor em matemática do que em português, melhor em exatas do que humanas, é também eles se favorecerem disso com o que eles têm de ferramenta na mão. E muitas vezes não é isso que acontece. Não utiliza a ferramenta para fazer isso. Aí acaba se tornando o jovem que não sabe por quê. Aí é aquela facilidade que eu digo assim, eu penso, eu acho que eu não errei com o primeiro e quero seguir a mesma linha com o segundo. Sim, a Juliana é É, muito. eu nunca dei nada de pronto. É. Ele teve que aprender, até porque não tinha mesmo, e não tem, né? Então, assim, o meu filho nunca teve um celular iPhone, porque eu dei, porque não tinha nem para mim. Então ele ganhou primeiro numa transição que o Dindo dele acabou trocando de aparelho e tal, deu para ele. E hoje, e quando ele se formou, ele não sabe, né, queria trabalhar, não teve oportunidade de primeiro emprego, que isso também é uma dificuldade, às vezes, quando o jovem quer, porque aí, como está uma geração mais difícil de trabalhar, às vezes o que quer também não tem a oportunidade. Então a gente deu a moto, ele foi lá e tal, mas ele teve que correr atrás. Hoje ele faz faculdade, ele paga a faculdade dele, ele paga as contas dele, mas por quê? Porque lá atrás, quando ele ia no supermercado e ele pedia, eu quero uma bala, eu quero um biscoito, não, é um. Uhum. Porque naquele momento, de repente, eu pudesse dar os três, mas se daqui a pouco me faltasse, eu não conseguisse dar. Então, a facilidade, o limite, que se a gente não der, a gente vai tornar o ser humano sem querer correr atrás de nada e sem compromisso algum. Sem E eu rumo, né? de E sem pensar, rumo. né? E eu, graças a Deus, o meu mais velho acho que deu muito certo. Então, quero seguir essa mesma linha. Se é certo ou se é errado, Rose, também não sei. Mas eu acho que eu não tive facilidade. Eu penso que, assim, ó, não tem um certo e um errado, mas tem um melhor caminho.
e você fez opção do teu melhor caminho dentro do que você sabia, dentro do que você sabe. Foi o que eu fiz com os meus filhos, é a mesma coisa. Os meus filhos são autônomos de vida, porque Isso. eles precisam seguir um caminho. Mas para cada um de nós que definiu que os filhos precisam aprender a viver, tem 20, 30 pais, para um de nós, tem 20, 30 que quando o filho abre a boca ele já deu. Com ou sem condições, ele parcela em 24 vezes, porque ele quer aquele bebê reborn, aquele carrinho, aquele computador, aquele notebook, enfim, aquele celular. E também tem aquele negócio de recompensar a ausência pelo material, né? Como tu Também tem disseste. isso. Mas Então é importante a gente observar assim, o que é que eu quero que o meu filho faça? Eu quero que ele seja dependente de mim pro resto da vida? Se eu quero isso, eu vou dar tudo na mão dele. Eu vou entregar tudo. E aí ele sabe que ele vai ter um provedor pro resto da vida. E aí entra na parte daqueles filhos que casam e entregam os netos para os pais cuidarem. Que o pai, a mãe se aposentam e não conseguem fazer mais nada da vida, Porque tem que cuidar dos... porque eles têm que cuidar dos netos, porque ele tem que pagar a escola por neto, porque ele tem que ajudar o filho a trocar o de carro, porque ele ia comprar apartamento. Ele tem muita história como essa. Então é muito importante a gente observar o que a gente quer para a vida. Mas eu penso assim que tudo isso está por conta dessa necessidade. Com a história dos pais dizerem assim: eu quero dar aos meus filhos o que eu não tive. Eu procurei dar aos meus filhos o que eu não tive, mas dentro de um padrão, e acredito que tenha sido a teu posicionamento e do pai deles, dentro de um padrão que eu tiro minha pele para dar para eles. com certeza. Sim. Que eu faça o meu melhor com que eles estudem, que eles entendam qual é o caminho, o melhor caminho que eles precisam tomar. Então, eu acho que isso é importante. E aí a gente gera seres humanos. É. Não aquilo que só a mim, só a mim, só a mim. Porque a maioria das crianças é só para mim. Até porque eu acho que vai muito além do ganhar, do ter. É do estar, do ser. Aí é aquela que a gente. Porque assim, eu tenho certeza que o meu filho não vai lembrar de uma cena de ele ganhando algum carrinho, mas ele vai lembrar de uma cena a gente sentado comendo pipoca e assistindo um filme. Porque é a memória afetiva Exato. que fica. Sim. E isso é mais importante do que o presente, né? O meu filho está com 25 anos. A semana passada, na outra, e ele disse para mim, me ligou e disse: Mãe, estava olhando a chuva aqui, estava tendo uma lembrança. Eu disse: Que lembrança? De quando começava a chover e você olhava para a gente e fazia assim, que a gente ia sair correndo, que a gente podia sair correndo para a chuva, porque era aquela chuva que não tinha trovoada, que era Sim. uma No coisa que não tinha verão, de né? verão, né? Então eu olhava para eles, ó, tá chovendo. E eles têm essas memórias do se sujar, do brincar, do aproveitar a vida É. junto, do brincar, do ler junto. Então, tudo isso a gente vai construindo, porque é uma construção familiar. Para a gente, quem não construiu, tem os filhos que estão mais perdidos. Não vou dizer que seja 100% isso, tem Sim, exceções. Claro. Lógico que tem, porque os adolescentes, mesmo assim, os adolescentes de qualquer situação, eles passam por crises de ansiedade. Porque eles veem os amigos, eles veem os colegas, eles veem todo o aparato que estão oferecendo. Então, a gente precisa estar de olho nisso, precisa estar de olho naquela questão. A gente está desviando um pouquinho, né, do nosso assunto do culto da família, Estamos, mas aí, assim, nós precisamos olhar para essa questão do, ai, meu filho é muito bonzinho, fica dentro do quarto, ele não incomoda. A gente está vendo muita história triste e trágica sim. de filhos bonzinhos que ficaram dentro do quarto. Não é assim que funciona. Ele é bonzinho para quê? Ele é bonzinho porque não está te incomodando. Enquanto ele está dentro do quarto, ele não te incomoda, depois ele vai te dar um incômodo muito maior. Não é o Exatamente. nosso desejo, na verdade, é a realidade que está se apresentando. Então, a gente precisa ter olhos para ver isso também, com certeza. porque é muito confortável o filho estar quietinho dentro do quarto, mas não é normal. Uma criança, um adolescente tem que estar em movimento. Ô, Rose, vamos entrar na terapia. Então, eu ia perguntar agora. Terapia sistêmica organizacional. Então, tá, nós temos já jovens com mais de 20 anos que estão nas nossas empresas, em alguns setores, né? Depende de cada segmento que tem empresa, mas normalmente tem
um administrativo, um operacional, então não difere muito, apesar dos segmentos serem diferentes, mas uma estrutura organizacional tem o estratégico, enfim, tudo aquilo que a Tático, gente, o operacional. tático, operacional, enfim, que a gente sabe, né? Hum. Então, hoje, como é que os empresários estão, por exemplo, nós que já somos, por exemplo, me coloco na empresária já com alguns anos de janela aí, né? A gente, por exemplo, no meu time principal, que eu digo lá em Antônio Carlos, eu tenho pessoas mais de uma faixa etária mais elevada, sabe? Porque eu gosto de trabalhar com pessoas que tenham mais amadurecimento emocional, experiência de outras empresas, que traz tudo aquilo que a gente sabe. Tenho 2 empresas aqui em Biguaçu, que já é um time, já pela própria natureza dela, é um time já de menos faixa etária de menor, né? Então eu fico olhando que o meu time lá, que é mais maduro, enfim, tal, tá mais bem preparado, tá coeso, tá junto, sabem trabalhar em equipe, e eu observo que os que são em menor, de menor faixa etária, já tem mais um problema de relacionamento, de integração de equipe, de entenderem o que é uma empresa, o que é trabalhar para a empresa, né, e não para o seu umbigo. A gente percebe quem é que está trabalhando pelo eu acho assim o máximo, né, quando você pede uma coisa, ou então, na hora não falam, né, mas depois comenta com outro colega, eu não sou pago para fazer isso, né, então a pessoa não vê a oportunidade que está perdendo de fazer, de trazer um relatório melhor, de trazer uma coisa, e o empresário, né, quem está num papel ali de gestor, de olhar para esse colaborador e falar, nossa, que bacana, né? Ele fez uma coisa, vê potencial. Eu digo assim, Rose, que um colaborador, ele é contratado pelo chá, pelo seu conhecimento, habilidade e sua atitude. Em 90% dos casos, ele é demitido pela atitude. Como é que nós, empresários da geração, sei lá qual que é, que agora a gente já está, vamos começar a trabalhar e entender e observar como é que cada colaborador pode ser melhor no nosso time. Tá. Então, eu quero começar falando o seguinte: nós temos você nos colocou duas situações diferentes. Então, no caso, você tem empresas de um mesmo núcleo, mas você tem situações distintas. Sim. A do pessoal mais velho, eles têm conhecimento, eles têm habilidades, eles têm todo um traquejo de trabalho, porém, eles acabam, às vezes, por teimosia e intransigência, não transpondo uma linha de limite. Por quê? Eu sempre fiz assim está certo, e eu vou continuar fazendo assim. Então, eu não quero sair da minha zona de conforto. Então, a empresa com o pessoal mais velho, totalmente mais velho, Aham. ela tende a permanecer no mesmo padrão. A dificuldade de crescimento é muito maior, porque eles só fazem aquilo ali, eles só aceitam trabalhar daquela forma. E aí a gente entra nas questões do sistêmico, de responder ao sistêmico. O sistema deles é o sistema que está arraigado naquele núcleo de eu sei, é assim. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, assim, você é é assim. assim. Então, quando a gente tem uma empresa com o pessoal já geração Z, vamos colocar assim, Aham. a gente tem, acho que é Z, né? Eu já não sei Eu já também também essas não sei letras como é que todas, já mas é tá. enfim. Da geração mais antiga, eles têm essa dificuldade de se abrir para o novo, de você implementar dentro da empresa um sistema que vai facilitar a vida de todo mundo. Não tive com esse grupo. Com o grupo novo, eu tive o problema Tá? da troca de Da troca de sistema. sistema, O né? meu grupo de pessoas que são da menor Mais faixa etária, velhos. sim, mas não com a minha idade, Sim. ao menos, eles são mais abertos, são menos intransigentes, conhecem que tudo tem um tempo para acontecer, eles têm essa
maturidade. Que sorte a sua, porque Eu não s- isso é uma É raridade uma de acontecer. raridade mesmo. Porque Eu, na maioria das empresas que eu atendo, este problema ele existe, ele é muito palpável dentro da empresa, que é eh, fugiu a palavra, mas essa dificuldade de aceitar resistência. a resistência, exato. Quando você fala de uma empresa de gente que tem o pessoal mais jovem, nós enfrentamos um problema com o pessoal mais jovem, que é a questão do imediatismo e do que as redes sociais elas mostram hoje, que é o ganhar dinheiro fácil. Então, o que que Mas será acontece? que ganha mesmo, gente? Eu fico até perguntando, Olha, me pergunto isso. de um número talvez uma meia dúzia ganhe, mas eles vendem a ideia de que é muito fácil ganhar. E isso não acontece, a realidade é outra. Só que eles ficam iludidos, que eles vão ganhar dinheiro fácil. Para que eu vou sair, trabalhar 8 horas Oito por dia, horas por dia, pegar para ônibus, ganhar um pegar. salário mínimo, um salário normativo, perder meu tempo? Eu vou perder meu tempo. Perdeu o tempo. Eles pensam isso. Só que quando você analisa friamente, e se você consegue conciliar, trazer esse amadurecimento para dentro da empresa, para esses colaboradores, para essa maturidade de movimento, que a gente pode fazer um treinamento mostrando as habilidades, mostrando e direcionando cada um para a sua habilidade, você consegue um desempenho melhor. A dificuldade, na verdade, ela está enquanto empresa que ela diz assim: eu contratei a Ju para trabalhar ali e ela vai ficar ali. Só que no meio do caminho eu percebi que a Ju não gosta de fazer aquilo, ela gosta de estar no outro sistema, no Ela outro é setor, financeira, eu gostaria de estar no no comercial. comercial. Ela tem toda uma habilidade para o comercial. Por que eu não vou treinar ela e transfiro ela para o comercial? Uhum. Deixo ela feliz, ela vai render mais para mim e eu vou conseguir fazer com que a minha empresa se estabilize nessa questão, porque o comercial também não é um setor fácil. Em contrapartida, o que que acontece? Os empresários criam, dentro do seu estatuto interno, uma norma de não transferir colaboradores. Ah, se ele for contratado para aqui, ele vai ficar aqui, e senão ele vai para a rua. E às vezes ele é uma pessoa muito boa. Você vai ter um excelente colaborador no outro setor. Então, quando a gente fala do sistêmico organizacional, a gente abre o campo. Tá, você chegou nessa. Então vamos lá. Tá, Estou te contratando tá bom. para você entender o meu campo ali onde eu estou falando, né? Das pessoas que não estão muito integradas na equipe. Observo que um não está muito satisfeito com o que faz, com o que está fazendo. É bom, mas não está rendendo, tal. Poderia ser melhor. A posição dele poderia me trazer mais resultado. Sim, E aí eu contrato a Rose. Rose, eu quero que você analise sistemicamente a minha organização. perfeito. Aí a Rose vai chegar na sua empresa. Nós vamos pegar o organograma da sua empresa com toda a distribuição. Se não houver, nós vamos elaborar, porque muitas empresas não têm esse organograma. Uhum. Nós vamos analisar cada um dos colaboradores com os seus gerentes, com os seus supervisores, com a direção, e nós vamos explanar cada um dos colaboradores. Depois disso, eu sento com você e eu vou abrir um campo sistêmico. O que que é isso? Aí mexe naquilo que está guardadinho lá na Naquilo caixinha que está por baixo do do que nós estamos tapete. olhando, bem por baixo do tapete, por baixo do assoalho quase. Nossa! Às vezes é mais profundo. Então eu vou pegar, eu trabalho com bonecos na água, eu trabalho com constelação com bonecos na água. Então eu vou pegar a bandeja de bonecos. E as empresas, os colaboradores, porque quando a empresa determina, vamos trabalhar com a Rose, tudo bem, a empresa está aberta para isso. E os colaboradores, como é que eles veem isso? Ah, trabalhar com boneco? Aí a gente faz uma outra abordagem. Hum, Porque tem essa restrição, porque existem a confusão da questão religiosa, que eles acabam interpretando de uma forma diferente, e a constelação ela é vista eles onde? remetem A bonecos a religiosidade. Vodum, alguma coisa É a assim? religiosidade. Ah, Então, a gente tem determinadas religiões que eh, eles não aceitam. Então, existe esse empecilho, vamos dizer assim. aham.
Mas o que que a gente faz? Para tudo tem um jeito. Se você me contratar, eu vou começar conversando com você. Aí você diz: o responsável do RH é fulano, o responsável do setor é fulano. Então eu vou constelar cada. Primeiro eu vou fazer com você uma constelação. Aham. Então vamos ver quem está onde, começando com quem está subordinado direto a você. Está todo mundo virado para você? Está todo mundo virado para a empresa? Está todo mundo voltado ao interesse da empresa? Aham. Aí tá. Aí nós temos um perfil, a gente tem uma leitura. Depois disso, nós vamos fazer assim. Agora, vamos eu, você e o setor A. E vamos analisar, abrir esse campo e analisar quem são os colaboradores do setor A e ver quem está de acordo, quem não está. Ah, tem um aqui que está de costa, mas ele é bom. O campo me diz que ele é bom. Será que ele está insatisfeito ou ele está com problema na família? Será que ele está atravessando por alguma dificuldade? Ou ele está cansado do que ele está exercendo porque ele já está há muitos anos? A gente vai analisar essa pessoa em separado e a gente vai dar um destino para ele. Pode ser que ele saindo deste setor indo para o setor B, ele esteja feliz. Pode ser que ele não queira mais ficar ali, ele só não está tendo coragem de sair, De pedir de pedir demissão, vou perder os demissão. meus direitos. Exato. Aí a gente entra e diz assim: olha, quem sabe a gente faz um acordo, Sim. porque é produtivo para todo mundo. Então a gente faz esse acordo, a gente faz esse alinhamento de conduta entre o empresário e entre o funcionário Que para que as bacana. coisas se estabilizem. O setor A depende do setor C, do setor B, mas eles não conseguem interagir, eles acabam brigando, eles entram numa disputa. Vamos ver o que está acontecendo nessa disputa, vamos realinhar tudo isso para que as coisas converjam para um mesmo caminho, porque tudo, o nosso principal objetivo é o bem da empresa. E toda empresa tem alma. A empresa não é um sistema nulo. Ela tem uma alma, ela tem um fundador que pôs energia lá, ela tem os colaboradores que começaram quebrando pedras para fazer aquilo dar certo. Sim. Então a gente precisa honrar tudo isso. E aí a gente vai fazendo toda uma leitura, todo um ajuste, a gente vai trabalhando em cima das dores, das dificuldades De cada de um cada desse ser de que cada ser que está colabora lá. na Então, empresa. assim, Rose, e uma empresa que tem aí 500 colaboradores? Aí a gente pode falar um pouquinho da NR1 que está vindo Sim. de encontro a isso. O que que nós podemos fazer? Nós vamos fazer toda a análise da sua empresa. Aí vai chegar aqui, eu tenho vários colaboradores que estão com dificuldade. Então, nesse pacote que nós vamos fechar, eu vou estabelecer um prazo ou um número de horas de atendimento e vocês, através daquele alinhamento, daquela leitura, a, o, desculpe, fugiu a palavra. O próprio empresário vai encaminhar, o RH vai encaminhar essa pessoa que está passando por dificuldade. O que acontece com um colaborador que está passando por um luto? Às vezes, um luto de pai, de mãe, de esposa, de marido, de filho. Ele Que às precisa vezes a de um olhar, direção nem sabe, né? às vezes nem sabe. Então, ele precisa de um olhar mais específico. Ou às vezes ele está passando por um problema de saúde. Ele precisa de tratamento, um filho está com problema de saúde. E aí, além do filho estar com problema de saúde, ele tem o medo de faltar e ser demitido. Como é que está sendo tratado É, isso? isso Nós mesmo. precisamos humanizar a empresa. Nós precisamos fazer a alma da empresa vibrar no humano. Porque aí o que acontece? A empresa se fortalece. E a tendência dessa empresa é crescer, se expandir. Porque a alma dela diz: eu recebo, eu acolho, eu sou justa e honrada. As pessoas me veem assim. Tem um detalhe bem importante que eu gosto sempre de salientar, que as pessoas compram a empresa pelo colaborador que você tem. Alguns dizem que não é legal de ser colaborador, que quem colabora não ganha. Para mim não faz sentido, mas tudo bem. Então, o funcionário vai trabalhar. Eu também gosto, uso colaborador, Eu, porque todo mundo fala eu acho mais. colaborador, mas também comungo dessa opinião. Quem colabora faz voluntariamente, né? É isso. E aí quem trabalha, agora funcionário,
Funciona. É o que é funcionário. Eu já fui buscar todas as Sim. classificações, por isso que eu estou falando. Funcionário é o funcionário público. E empregado, que é uma palavra que hoje, infelizmente, tem uma conotação um pouco Eu acho rebaixada, pesada. pesada. É, Mas a relação é empregado e empregador. empregador. Então, se você falar Legalmente é isso. legalmente, se você falar o meu empregado, os meus empregados, as pessoas pensam que são teus Quase que escravizados. escravizados. É, E não é por isso que inventaram essa palavra eu acho colaborador, que foi para entendeu? amenizar a situação. Amenizar a Está situação. dentro do que eu imagino. Isso. Mas então vamos assim. O que acontece? Você contrata um empregado para exercer determinada função. E aí você diz a ele assim: olha, João, esse copo não pode ficar aqui, você está trabalhando com documentos. Então, quando você quiser tomar o seu café, você deixa na ponta da mesa lá, você toma seu café na área de café. Não tem Refeitório. problema, é normal. Você diz, você não brigou, você não agrediu. Aham. Ele entendeu que aquilo é uma regra da empresa e que ele precisa cumprir. Ele vai pegar a xícara de café, vai colocar lá e vai evitar tomar o café, vai tomar o café lá no lugar correspondente. E ele vai chegar, e do outro dia você vai passar e a xícara não está mais aqui. E aí você vai dizer: olha, João, que bom que você entendeu. Ah, Parabéns, porque elogio faz parte do ser humano. sim. Você elogia. Que bom que você entendeu, gostei da sua atitude. Sua mesa ficou até mais organizada. Perfeito. Ele vai chegar em casa feliz e vai dizer lá para a mãe, para a esposa, para quem for: Ah, nossa, recebi um elogio na empresa hoje. Ele não conta que ele já tinha feito uma coisa que não estava legal, mas ele vai contar que ele foi elogiado. Por consequência, a família dele vai fazer que leitura da empresa. O chefe dele é bom, a empresa é boa. Ele elogiou meu filho. Meu filho veio para casa feliz. Meu marido veio feliz. Meu pai veio feliz. Ele vendeu uma imagem de uma empresa boa. Na contrapartida, você tem aquele funcionário, empregado, que você passou no primeiro dia e pediu para ele tirar a xícara do café, no segundo você repetiu, no terceiro você repetiu, no quarto você disse: escute, fulano, que qual você foi não a parte que entendeu? você não entendeu ainda, né? Porque tudo tem um limite. Sim. E aí ele vai chegar em casa e vai dizer: aquele emprego é ruim, aquela empresa é uma, aquele chefe é aquela. E Então, de aí, picuinha comigo, estão só pegando no meu pé pé, porque eu sou vítima daquela a situação. situação. Aí, o que a família dele vende? Aquela empresa é uma porcaria. Coitado do meu Coitado filho, do meu filho, não pode coitado do nem meu tomar um pai, coitado. café. Nem estão implicando com a xícara na mesa. Olha, já se viu. Não vê que ali tem um monte de documento que não pode. Exato. Então, assim, ó, tudo isso é de como a pessoa entende a empresa. É a forma, e aí nós vamos voltar lá atrás, é como ele foi criado. Hum. Aí Todos, mexe nas feridas de cada um. quando você contrata um funcionário, um empregado, você contrata o sistema familiar dele. Por isso que eu gosto muito de participar das escolhas dos currículos para entrevista. Mas nos currículos não tem nada Mas as disso. Mas entrevistas vocês têm. a gente tem técnicas para Sim. descobrir. Porque se você pegar um colaborador e você perguntar uma pergunta bem básica, e o seu pai? Ah, o meu pai foi embora, o meu pai. Ah, não, ele trabalha de carteira assinada. Não, ele já passou por 20 empregos. Ixi, Maria. Ele é um reflexo da realidade dele. Ele vai fazer ali o papel da vítima, porque nenhuma empresa é boa. Porque se para o pai não foi, para ele também não Então vai não ser. vai ser. Então, você já sabe que você está comprando uma encrenca. A menos que ele diga assim, não, eu quero e eu vou fazer o meu melhor. E aí você arrisca, porque às vezes ele é bom, às vezes só falta educar, só falta Direcionamento. direcionar, Isso. né? Não dá para descartar 100%, mas a maioria não. A maioria ele vai continuar repetindo um Um padrão familiar, padrão né? familiar. Exatamente. Porque o que ele é? Ah, não, a minha mãe sempre trabalhou, faz 20 anos que trabalha no mesmo lugar, o meu pai ficou tantos anos na empresa, tanto. Você já tem uma noção de como ele foi criado.
do respeito. Uma coisa que eu observo muito, quando eu tinha escola, eu tinha uma secretária. Hum. Então, ela precisava ficar, às vezes, até mais tarde. Ela chegava mais tarde e saía mais tarde. Tinha que trabalhar no sábado, às vezes no sábado à tarde. Escola funciona assim, não tinha, né? E aí, para ela estava tudo bem, porque o marido era gerente de uma loja, que também Tinha um tinha um horário. horário assim, e os filhos foram criados assim. Então, os filhos dela, tinha 2 filhos, tem 2 filhos, se tivesse que trabalhar à tarde, à noite, estava tudo bem. Nós, enquanto escola, nós sempre trabalhamos com educação, então a gente trabalhava à noite, a escola funciona à noite. Então, os nossos filhos têm essa noção de que se tiver que trabalhar à noite, está tudo certo. Se tiver que trabalhar sábado e domingo, está tudo bem. A gente não pode se sacrificar, não pode trabalhar de segunda a segunda. Sim, Mas se tiver que mas trabalhar fora do horário, você vai trabalhar. Depois você vai tirar esses dias, depois você vai tirar sim, essas horas. o segmento É, é assim, né? exatamente. Então, é importante que você observe como é que aquele que você vai contratar Se adapta se adapta, ao teu como é a segmento. família. São perguntas cruciais que não estão lá nas perguntas da RH. Eu no meu que eu fiz, como eu te falei, né? Eu Uhum. fiz cinco, quase, não me formei, mas fiz vários anos de psicologia. Eu tenho eu mesma elaborei o meu questionário, né? Sim. Não é avaliação De de análise, entrevista, de de análise. análise. E ali eu faço como que é o seu vínculo familiar, aí já vou perguntando, ó, por exemplo, nós temos a maior parte dos nossos colaboradores no segmento, eles são motoristas, aí eu pergunto, né, por que que você se tornou motorista? E fala, eu viajava na boleia do meu avô. Olha só, É. esse gosta de ser Ele vai motorista, gostar, Ele ele é vai muito honrar. afetivo. ele vai honrar o avô É. dele, né? Então tem muito disso, sabe? Então aí eu já entendo que ele gosta, porque se viajava na boleia do vô, A memória A afetiva. com memória 10 anos, né? 9, 10 anos. O meu pai, às vezes eu viajava com meu pai, às vezes ele se cansava. Aí ele me ensinou, eu nem carteira tinha, 15, 16 anos, pegava um caminhão, essas estradas de antigamente, que não fazia tinha qualquer nada, coisa, tá tudo fazia qualquer certo. coisa, né? Então, olha, enfrentou desafio, com 15 anos, o pai depositou nele a A confiança. confiança de levar uma carga. Então são pequenas coisas que eu já vou analisando também. Tenho esse perfil de análise, né? Sim. Na conversa já pegar. Mas tem outros que não dá nem para Não. conversar, né? E Que seja assim, ó, frente, que a primeira coisa que quer saber, o funcionário que chega e pergunta, eu quero saber quanto que eu vou ganhar, o que que tem de benefício, o que que tem de... Esquece. Esse E não uma coisa quer. também que é bem importante, né, Rose? Porque assim, tem essa situação de ter pessoas de tu colocar, que é muito boa e tu pode aproveitar ela, mas também tem pessoas que são muito boas e dependendo da troca que tu faz, tu também perde, né? Porque tem que analisar exato. muito bem o perfil. Às vezes ela é muito boa no financeiro, mas ela vai para o comercial, não é o perfil dela. Por mais que ela se empolgue e queira, às vezes tu também perde. Então, essa análise, esse acompanhamento é bem importante. Na verdade, assim, essa análise ela precisa ser para os dois lados, tanto para fazer a transferência de alguém que não está adaptado, né, num ambiente, num setor, como para, o cara é muito bom, e eu vou dar a supervisão para ele. É. Não. Uhum. Você pode perder o colaborador, o funcionário, por conta desta promoção. Por quê? Porque ele não tem estrutura para lidar com pessoas, ele não tem maturidade. Perfil, né? E aí, muito que acontece, acaba ele sendo um excelente colega de trabalho, enquanto ele está ali naquele meio, e quando dão o cargo, aí as pessoas descobrem quem realmente ele é. Isso é muito sério. Dê um cargo a alguém e descubra quem ele realmente É, ele e é. até Dê o mesmo poder, Dê o né? poder. Dê o poder Exato. e descubra E quem até é. mesmo o empresário, né? Daí às vezes ele vai lá e diz, poxa, mas ele era tão bom naquilo ali, olha só, e agora que decepção. Não é que decepção, é porque não era o perfil da pessoa, E a pessoa tá no aí lugar você, errado, né? e daí o que Mas que acontece? O empresário, na verdade, ele quer solucionar um problema que ele tem. Ele está com aquela vaga em aberto e ele precisa de quer alguém de tampar o E às confiança. vezes buraco. pela confiança que ele tem naquela pessoa, ele E, coloca e ali e aí, acha que assim, vai ter a mesma aí quando a habilidade. gente entra com a questão do sistêmico,
A gente já abre o campo e analisa se aquilo vai ou não vai dar certo, se aquilo pode ou não pode acontecer. E outra coisa, não é tirar o colaborador daqui e jogar lá. Você tem que treinar, você tem que acompanhar por um prazo para que ele entenda como é que ele funciona, qual é o lugar dele a partir de agora. Então, não é assim, jogar aos leões. Não vai Não vai acontecer. acontecer. E E o uma coisa muito séria, só para complementar, aham. é assim, ó, você passa esse colaborador à frente ou acima, né, no cargo de supervisão, vamos colocar assim, e os colegas, eles não enxergam ele como supervisor, enxergam ele como o colega que estava aqui, então eles não vão obedecer, eles não vão respeitar, porque ele era amigo, ele era colega. Hoje eu estava falando com uma colaboradora nossa a respeito disso. A amizade dentro do ambiente de trabalho, acho que todo mundo pode se respeitar, pode ser amigo no trabalho, trabalhar em equipe, mas quando você vincula uma amizade de viajar juntos, de estar um na casa do outro, não digo num aniversário, fez um Sim, aniversário, convida, beleza, situações pontuais, mas quando você cria um vínculo, desculpe, principalmente numa área mais de administrativa, que ali vem do estratégico e que dali vão se posicionar as outras operações, isso passa a ser um problema para a empresa. E eles não. Mas então, porque eles vão acabar querendo hum, se defender, se e proteger, se e às vezes proteger, você não, vai, você vai perder dois dois funcionários. funcionários. Verdade. Então tá, Passou rápido, passou rápido uma hora, Muito rápido nossa, mas mesmo. muito aprendizado, né, Jô? muito. Muito Temos aprendizado. muitos assuntos ainda, né, Com para certeza, analisar, muita com informação. A certeza. gente Sim. está fazendo uns planejamentos diferentes, né, Né, Juliana? com certeza. E em breve teremos Novidades, novidades, parcerias, parcerias, e aí as pessoas vão poder saber mais também a respeito. Mas eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo o convite, a oportunidade de estar aqui, de poder falar a respeito de um trabalho que é relativamente novo, que é o trabalhar o sistêmico, que é ajudar os empresários a sair deste meio que às vezes nem ele percebe Não que tem está capacidade, doente, né? é Não é o muito foco, fechado, não é não o é o foco. foco. E às vezes ele batalha contra ele tem uma guerra que ele não sabe com quem ele está lutando. Então é muito importante que o empresário saiba que existem inimigos ocultos ou situações ocultas dentro da sua empresa que têm solução, que tem como se buscar essa cura, esse alinhamento e a produtividade com certeza vai ser Exato, vai melhor. aparecer. É para trabalhar com mais leveza. O trabalho do empresário hoje ele é muito pesado, por N razões, né? Sim, sabe Vocês disso. sabem melhor do que eu, porque estão em contato com mais empresários, mas na verdade a gente precisa mostrar e trazer para o empresário a possibilidade de ele trabalhar de forma leve, de forma tranquila, solucionando as questões internas da sua empresa, mas também solucionando as suas dores pessoais. Porque um CNPJ nunca está sozinho, ele tem vários CPFs. E cada CPF tem um coração, tem uma mente doente, tem uma dor, tem um luto, tem uma dificuldade. E a gente precisa olhar para isso com carinho, porque quando nós fazemos do nosso mundo um mundo melhor, nós vamos viver melhor, colaborando com tudo que está ao nosso redor. A nossa vida hoje tem uma missão, todos nós aqui temos uma missão. E a missão que nós precisamos entender é, independente do que seja, é transformar este mundo para um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para quem vier depois. Isso aí, olha, nossa, nossa, muito bom. final feliz, né? E, Rose, nós vamos entregar um mimo para você da Civic CDL. não, mas antes eu quero, a Rose já é nossa associada. Já se Ó, eu associou. escutei que bateu o sininho ali. Então, você que é nosso associado, empresário de Biguaçu, que queira fortalecer também a nossa entidade, melhorar o nosso desenvolvimento econômico aqui do nosso município, que queira, que está vivenciando essas dores, né, e que queira entrar em contato com a Rose,
Não sei, pode ligar aqui para cá, vocês passam o Pode, sim, com telefone, isso. certeza. Venha conhecer aqui a nossa entidade, os profissionais que estão aqui conosco, os empresários que trabalham com a gente, dizer que o trabalho da Rose, nessa questão também de terapia sistêmica organizacional, ele não vem para substituir o RH da empresa, né, Rose? Ele vem como uma ferramenta, se eu posso dizer É um assim. somatório. É o A gente vem somatório, somar. vem somar, vai somar com a empresa. Eu fiquei muito encantada com o trabalho, quando eu conheci a Rose a semana retrasada, passado retrasada, eu achei muito bacana, porque eu acredito, né, nessa questão. Hoje ela trouxe palavras muito significativas, que a empresa tem alma. Então, a gente tem que cuidar do corpo e da alma dessa empresa, né? Então, se você gostou do trabalho da Rose, que ela pode proporcionar para a tua empresa, entre aqui em contato com a gente, que a gente passa o contato da Rose, né? Agora sim, vamos entregar um mimo, Jô. Isso. Entregar o Isso. mínimo da Cibic Muito CDL. obrigada. Dizer que foi muito bom te receber, né, Rose? E deixar um momento de reflexão. Acho que sempre que a gente tem uma conversa, sempre que a gente tem um podcast, eu anoto algumas coisas assim que para mim fizeram total sentido e de repente para o empresário também. Eu acho que é muito importante, então, essa parte de entender o limite e o autoconhecimento do funcionário que se tem na É. empresa, né? Entender o ciclo de luto, que às vezes a gente não se dá conta, e o ciclo de luto vai muito além de uma perda de um familiar, né? Como você colocou aqui. A coragem para vencer, né? Que a gente tem o medo, vencer o medo e a vontade de correr atrás do que a gente quer, né? E então refletir mesmo a situação do ser e do estar, né? Para ver se está fazendo sentido para a tua vida. Não existe tempo certo de mudar, não existe tempo certo de transformar. Então, eu acho que o tempo e a hora é agora, quando a gente está bem, ou o ser bem, né? Eu sou uma pessoa do bem ou estou sendo do bem. Então, reflete isso, traz isso para si e vê se realmente o que você tem está te fazendo bem e se faz sentido para a tua vida, porque às vezes é essa falta de a gente estar onde a gente gosta e fazendo o que a gente quer é que traz todo o resultado financeiro e satisfatório de tudo que a gente faz. Porque quando a gente acorda e diz eu vou para onde eu gosto, onde eu estou bem, tudo faz sentido, né? E isso e tu me trouxe muito isso hoje, sabe? Dessa reflexão e dizer assim que eu sou muito grata, porque eu gosto do que eu faço, e eu acordo, embora com frio, que eu não suporto, todo mundo sabe que eu odeio frio, eu venho muito feliz para mim, gosto o quê? Gelado, A 7 de porque setembro, eu gosto de trabalhar aqui, porque eu gosto de fazer o que eu faço. Então, isso é muito importante, né? Essa reflexão para as pessoas e fazerem isso. Para o empresário, né? Que acorda, às vezes, vai ali todos os dias e dizer que ele mata um leão todos os dias. Mas de repente a forma de matar o leão, ela pode ser mais leve, né? Exatamente. Assim, pode adoçar o leão, quem sabe, para adestrar, né? destrar. Adestrar o leão. É, Porque, na verdade, assim, ó, tudo para o empresário ele é pesado. é, Mas quando o empresário acaba esquecendo com o passar do tempo o que motivou ele a abrir aquela empresa. O que motivou? Era um sonho. uhum, E o sonho, às vezes, ele se transforma num pesadelo porque ele não sabe mais como lidar. Ele perdeu a mão. Então, é muito importante que o empresário pare, respire, né? E pense assim: onde é que eu estou? Onde é que eu quero ir? Qual é o meu objetivo? Eu me perdi do caminho. é isso. E a gente precisa E olhar para isso. propósito de vida. E ele tem que entender que ele não está sozinho. Ele tem a Cibig, ele tem a Rose, ele tem gente para trocar ideia. E é Verdade. importante que ele não se sinta só e que ele olhe para o CPF dele, que ele olhe para a alma dele e que ele entenda que existe um caminho, que existe uma missão e que tudo é possível. A mudança está sempre disponível. Verdade. Isso aí, E é isso aí. vamos E terminar com para aquela você, nossa frase. calma. E para você que nos acompanhou até aqui, não esquece de seguir, compartilhar e curtir as nossas redes sociais. Hoje nós estamos no Instagram, Facebook, Spotify, né, Isabelle? Estamos em tudo. E o nosso site está quentinho, saindo do forno. Vocês vão ter várias informações nele também. E vai ser muito importante. Não esquece de ir lá visitar nossas redes sociais, então. Não é? E para finalizar, Rose,
A gente olha para a câmera central e a gente fala o slogan da CIBIG CDL juntos. O slogan é a CIBIG CDL, a força que te representa. Para finalizar o nosso podcast, pode ser? Pode, Então pode vamos lá. ser. A CIBIG CDL, força que te representa. A gente, é que a gente, eu, por exemplo, eu não sei.